Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa exposição do Evangelho segundo o Espiritismo e que também gostaríamos, nos instantes que nos antecedem ao início das nossas atividades, lembrar-lhes que essas exposições ocorrem sempre nas quintas-feiras, 16 horas, aos sábados, 19h30 e nas terças-feiras, 20 horas. E, não esquecendo, sejam todos muito bem convidados hoje para o início do nosso curso de verão, cujo tema é o estudo sobre o campo mental. Inicia às 19 horas, vai até às 20 horas, nesse mesmo espaço do Facebook, né? E nos fará entender melhor quem somos, o espírito, seus atributos e também mente, corpo mental e campo mental. Por isso estão convidados e não esqueçam, por gentileza. Bem, hoje nós estaremos expondo aqui o capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. Portanto, convido a todos que, em desejando, coloquem uma vasilha com água para ser fluidificada e daremos início, então, com a nossa oração antes dos trabalhos. Meus irmãos, minhas irmãs, concentrem-se todos na imagem de Cristo, fechando seus olhos, esquecendo qualquer atrapalho, qualquer equívoco que tenham passado e que possam perturbar esse momento de grande alegria e ensinamento que temos. Assim, pedimos ao Divino Pai as graças do nosso Mestre Jesus e que nos permitam a assistência das equipes espirituais para que nos intuam esclarecimentos sobre o verdadeiro sentido do capítulo que hoje iremos expor. Assistam-nos também com efusivas energias a todos os que estão nesse momento nos assistindo, nossos irmãos encarnados, desencarnados, e estendemos também, com a vossa permissão, Senhor, a todo o nosso planeta Terra, para que tenhamos em nossa fé as energias recebidas do mundo espiritual para a nossa melhor compreensão, para a nossa saúde espiritual e também que essas energias nos sejam eflúvios balsâmicos às nossas dores corporais. Rogamos bênçãos, Pai, a todos os nossos irmãos que se encontram em situações de provas, sabemos necessárias, dando-lhes forças e que seus benfeitores, com o auxílio das equipes espirituais, possam transmitir-lhe força, fé e as energias necessárias para cumprir com essas provas. Também, Pai, aqueles que se encontram acamados, pedimos que, se merecedores forem, lhes seja estendida as energias curadoras a seus corpos. E se estiver dentro de vossa vontade, Pai, e do projeto reencarnatório de nossos queridos irmãos, que eles sejam assistidos nessa transposição de provas. Assim, pedimos também, Pai, que esse líquido
que foi colocado próximo a nós sejam energizados com eflúvios balsâmicos e curadores às nossas dores corporais e morais. E assim, pedimos permissão para dar início à exposição de hoje, Pai, com a presença inafastável dos benfeitores amigos. Que assim seja. Novamente, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a essa linda tarde de sol, aqui na exposição do nosso Evangelho, de um capítulo do nosso Evangelho, na Sociedade Luz, Paz e Caridade, aqui de Ipanema, Porto Alegre. Pois bem, por hoje, a nossa intenção, nesse dia 7 de janeiro, é abordarmos este capítulo, como dito, que o tema é amar ao próximo como a si mesmo. E um tema extremamente importante, porque é um tema que nos fala de amor. Inquestionavelmente, nos deparamos e iremos nos deparar ainda pela frente com esse tema de amar ao próximo como a si mesmo e tantos outros ensinamentos encontrados aí. Mas também encontraremos nesse texto inesperados ensinamentos. É claro que na nossa exposição do Evangelho, ele não fica somente numa leitura do texto, pois seria simplista demais desconsiderar aqueles que buscam refletir junto conosco sobre esse tema. Por isso, haveremos de colocar algumas inserções na busca do entendimento maior do que nos diz essa linda lição. Pois bem, importante primeiro que se diga que é neste capítulo que nós temos uma divisão em 3 temas. O primeiro deles é abordado o maior mandamento. O segundo subtítulo é Dai a César o que é de César. E, por fim, as instruções dos Espíritos, que se subdividem em outros 4 subitens: a lei do amor, o egoísmo como uma chaga da nossa humanidade, a fé e a caridade e, por fim, a caridade com o criminoso. Iniciaremos por essa abordagem do maior mandamento. Alguns espíritas o denominam do 11º mandamento. E por que isso? Já de início no texto desse nosso Evangelho, nos é relatado um fato acontecido quando um fariseu, sabendo que Jesus tinha calado a boca dos seus oponentes saduceus, e sendo este fariseu um doutor da lei, tenta colocar Jesus em uma armadilha, questionando qual era o maior mandamento da lei. Jesus, ciente de que se tratava de uma armadilha, responde: primeiro, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, e de todo o vosso espírito. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é, responde Jesus, amareis vosso próximo como a vós mesmos. Resume assim o Cristo os mandamentos em apenas 2. Por isso, nesse capítulo, também iremos encontrar
algumas orientações de Kardec a respeito do tema. Dentre elas, diz Kardec: amar o próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Diz Kardec que é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os outros deveres do ser humano para com seu próximo. Afirma que, a partir da prática dessas máximas, nós teremos a destruição do egoísmo. Quando nós adotarmos como regra de conduta e base das nossas invenções, das nossas instituições, os seres humanos irão compreender a verdadeira fraternidade e farão que elas reinem a paz e a justiça. Portanto, aqui nos vem uma primeira certeza. A ideia de que amar o próximo é essencialmente prática e que nos traz diretamente o bem a nós próximos, a nós próprios. Então, percebam vocês que em determinado momento nós vamos encontrar na doutrina espírita um dos questionamentos de Kardec aos espíritos, que é se a lei de Deus se acha contida nesse preceito do amor ao próximo, como ensinada por Jesus. E a resposta das equipes espirituais é que sim, ele encerra todos os deveres dos homens para com os outros. Reafirmando de novo que surge daí que o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, pois amar o próximo é, sem sombra de dúvida, fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito igualmente. Mas bem, além desta resposta do Cristo, nós teremos ainda aqui no nosso Evangelho, no conjunto desse capítulo, a questão também a ser elucidada, para que possamos entender minimamente os ensinamentos que nos foram legados. Para isso, precisamos tirar a dúvida quando nos diz que amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito, como o maior e primeiro mandamento. E o segundo, amareis vosso próximo como a vós mesmos. E aí nos vem, com certeza, alguns questionamentos, dentre eles, o que é o amor? Porque sim, é necessário que eu saiba primeiro o sentido desse vernáculo, dessa palavra, para compreender, então, o porquê que ela está aí inserida. E aí chegamos numa grande dificuldade. Por quê? Porque a palavra amor é polissêmica. Ou seja, ela é suscetível de mais de uma interpretação, de mais de um significado. Por isso, os religiosos, os estudiosos, nos dizem que o amor não é definível, porque ele encara uma miríade de genitivos e nominativos, ou seja, de significados. E de fato, são tantas as matizes que nós podemos interpretar amor, que nós precisamos diminuir o foco do sentido que aqui abordamos. Porque
aqui nós seguiremos que, sendo impossível, nós podemos nos aproximar o máximo possível do sentido. Então vamos lá. Podemos pegar um sentido de amor de doação, que nos parece muito claro dentro desse texto. E aqui nós temos Jesus, que foi o mais elevado e ilustre espírito que nós tivemos conhecimento na esfera crística, e que nos deu um exemplo de amar corretamente. Por exemplo, podemos começar que Jesus obedeceu na íntegra, sem questionamento, o nosso Pai Criador. Obedeceu a seu pai terrestre, José. Deu-nos um modelo de humildade, deixando-se batizar por João Batista. Em que pese a sua pregação evangélica dirigir-se contra o poderio romano da época, nunca Jesus apregou o desobedecimento da lei deste Estado. E que surge daí, nasce daí, que essa foi a resposta que deu a pessoa que tentava ali colocar em armadilhas. Porque, dependendo de sua resposta, ele estaria incentivando a desobediência às leis do homem. Mas nós temos também um outro paradigma que fala de amor, que é Santo Agostinho. E há uma frase famosa dele que diz: ama o que faz e faze ao que queres. Se calas, calas por amor. Se falas, fala por amor. Se corriges, corrige por amor. Se perdoas, perdoa por amor. Portanto, o amor deve estar no centro de todas as nossas ações. Isso quer dizer, portanto, sem sombra de dúvida, que quando nos relacionamos com o nosso próximo, devemos fazê-lo dentro de um clima de respeito e de auxílio mútuo, cooperando com tudo que nos rodeia para o bem. Ainda nós teremos tantos outros autores que falam sobre amor, mormente dentro da nossa doutrina espírita, mas vamos pegar o que está no nosso evangelho que iremos analisar hoje, que é do Espírito Sansão, e que nos diz o seguinte: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser probo, leal, consciencioso para fazer aos outros o que queira que eles lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família, todos a encontrareis dentro de certo período em mundos muito mais adiantados. E os espíritos que a compõem, as famílias próprias, são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito, para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de conforto e esperança, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Essa parte está no tópico das instruções dos Espíritos. Mas vamos ao segundo tópico necessário, que tenhamos uma compreensão. Se amareis vosso próximo como a vós mesmos. Amor, nós percebemos. Quem é o nosso próximo? E aqui, o nosso próximo é cada pessoa em particular, seja parente, amigo, chefe, subordinado, etc.
é o conjunto de todas as criaturas. E no Evangelho, é bom que se fale, nós temos aí a parábola do bom samaritano, que se ajusta muito bem a essa reflexão de quem é o nosso próximo. Pois a parábola, e Cristo falava através de parábolas, nos relata o seguinte: eis que levantou um doutor da lei, ele disse: mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhes então Jesus: que é que está escrito na lei? Como a lês tu? Ele respondendo, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhes disse simplesmente: respondesse bem, faze isso e viverás. Mas ainda assim, esse doutor da lei, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo, Jesus? Jesus então, prosseguindo na resposta, nos traz outra parábola, a do bom samaritano, que diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó. Nesse interregno, ele caiu na mão de salteadores, que o despojaram de todos os seus bens e, além disso, deixaram-o semi-morto. Acontece que, pelo caminho, descia um sacerdote que o viu prostrado, caído, e passou de largo. Do mesmo modo, passou um levita, que também foi a ter aquele lugar e viu esse homem e passou ao largo. Quando então um samaritano, seguindo seu caminho, veio onde estava o homem e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se dele, cuidou de suas feridas, deitou nelas óleo, vinho, colocou sobre a sua limária e levou para uma hospedaria onde cuidou dele. Também, como havia compromissos a fazer, esse bom samaritano recomendou ao hospedeiro que o tratasse e desse a ele tudo o que necessário fosse, que ao seu retorno o indenizaria pelos gastos. A pergunta de Jesus foi: qual dos três parece que tinha sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E o doutor da lei, de inopino sem titubear, responde: o que para com ele usou de misericórdia. Pois vai, disse-lhe Jesus, e faz o mesmo. Então vejam que Jesus aqui, através dessa parábola, quis nos demonstrar que a caridade, a salvação da alma, independe de quem seja, se nosso conhecido ou não. Independe do credo religioso, ser ou não igual ao nosso. Independe das opiniões dessas pessoas serem ou não correspondentes às nossas. Importa que ele é o nosso próximo. E esse foi o ensinamento quanto a isso. Mas vamos adiante, ainda nos traz aqui um questionamento. Como entender o termo que foi usado, a si mesmo? Quando nos é dito que amareis vosso próximo como a vós mesmo. Então, para entender a profundidade disso, evidentemente que nós não o faremos aqui em poucos minutos, porque
nós temos aí já Sócrates, né? Um filósofo que, através da sua técnica, eu vou dizer técnica didática, porque ele fazia uma sequência de perguntas e respostas, e que levava aquele que fosse seu aluno, aquele que o estivesse escutando, a refletir sobre si mesmo, sobre o sentido de tomar consciência da sua própria ignorância. Então veja, a título de ilustração, é necessário que nós nos conheçamos acima de qualquer coisa. E ao nos conhecermos, entendermos que esse processo é sempre ativo. Não é como um conhecimento que às vezes se guarda, ficamos para nós, quando muito se coloca numa prateleira de livros. O conhecer é um processo ativo de aprimoramento pessoal. Quanto mais eu o faço, mais eu me aprimoro. Vamos ainda. Que ensinamento nós poderemos ter aqui do nosso Evangelho? E são essas reflexões que devemos fazer. E como dito lá no início da nossa exposição de hoje, não basta que nós venhamos a refletir isso numa única vez. Somos sabedores de que cada vez que lemos um texto, aliado às nossas experiências do cotidiano, mais nós aprimoramos a nossa compreensão nisso. Então, vejam que o Mestre Jesus, durante todo esse tempo, ele vem nos dizendo que o nosso próximo é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Portanto, no nosso lar, a nossa esposa, nosso esposo, os pais, os filhos, os parentes, os hóspedes. No tempo de trabalho, o chefe, o subordinado, o cooperador. Na via pública, o irmão, amigo, o desconhecido, o anônimo, que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. E que surge daí, nessa breve leitura desse apontamento, e por óbvio que aqui fica a nossa sugestão para que cada um dos senhores, das senhoras, leiam sobre esse tema, amar o próximo como a ti mesmo, pela riqueza que nos traz a cada leitura. E fica aí, portanto, desse evangelho, uma conclusão pessoal de que se o nosso passado é nossa sombra de dor, o nosso futuro significa a primavera de bênçãos, conforme o nosso presente esteja ao nosso alcance em realizações, em atitudes, porque é isso, amar ao próximo como a si mesmo. Esse texto do nosso Evangelho nos diz que quando se ama o próximo, acima de tudo, nós compreendemos que precisamos livrar os nossos olhos e ouvidos do veneno, do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar e de servir o nosso próximo, nosso irmão. E que é necessário, pelos ensinamentos dos Espíritos, pelo maior mandamento, de que venhamos trazer luz da verdadeira fraternidade, conhecendo os nossos irmãos, pois somos filhos de um mesmo Pai. E se nesse tópico que se fala de dai a César o que é de César, que também trata-se de uma parábola em que Jesus se viu colocado intencionalmente por desafetos dentro de uma armadilha e que se saiu, como não poderia ser diferente, exemplarmente,
Quando perguntaram, e aqui era, vamos dizer assim, o atrito de todo momento, todo cenário que estava vivendo o Cristo, que se era justo, se era permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo. E Cristo, notando de imediato que se tratava de uma armadilha, pediu uma moeda, e ao pedir essa moeda, evidente que era outro nome na época, mas vamos tratar de moeda aqui, que é de conhecimento de todos nós. Ele perguntou o que estava esculpido, qual a imagem que estava esculpida nessa moeda. E o sujeito respondeu que era a de César. Então ele disse: Jesus, dais, pois, a César o que é de César. Esta moeda é de César. E a Deus o que é de Deus. Portanto, a nossa adoração e as nossas preces, direcione-as a Deus. Meus queridos irmãos, fica aqui então a nossa breve leitura do Evangelho de hoje. E, novamente lembrando-os, espero nos reencontrarmos hoje à noite no nosso Facebook para o curso aí de verão, que é o estudo sobre o campo mental. Começa às 19 horas e termina às 20 horas. E, portanto, é riquíssimo no conhecimento para nos entendermos melhor quem somos, a temática do espírito e seus atributos, e uma diferenciação aí de mente, corpo mental e campo mental. E aos sábados, 19h30, novamente estaremos aqui na Sociedade Luz, Paz e Caridade para mais um texto do nosso Evangelho. Rogo, portanto, aos irmãos que vamos nos concentrando, fechando nossos olhos, no momento em que pedimos, caridoso Pai, que seja derramada bênçãos a todos os nossos irmãos que aqui se encontram, nos assistindo, sejam irmãos encarnados, desencarnados, e todos aqueles irmãos que não puderam, por um motivo ou por outro, se fazer presente nessa leitura de vosso Evangelho. Querido Mestre Jesus, permita que as equipes espirituais visitem a cada um dos lares em que se encontram irmãos sofrendo pelas mais diferentes enfermidades, pelos mais diferentes motivos. E que esses benfeitores amigos possam levar-lhes efusivas energias curadoras, balsâmicas, para que esses irmãos achem na palavra de Deus o remédio às suas doenças, às suas dores. Pois se a felicidade não é desse mundo, tão mais próximo dela estaremos, quanto mais seguirmos a vossa palavra, Pai. Assim, aqueles sofrimentos que são causados pelo nosso afastamento, transformem-se em fontes necessárias à nossa busca de vossa palavra. Sabemos que nossas provas são necessárias à nossa evolução moral. E por conta disso, agradecemos, Pai, pelas oportunidades que nos são dadas. Sabemos também
que o dom da vida que nos é concedido nesse projeto reencarnatório é uma dádiva sem igual. Por isso, rogamos aos benfeitores amigos que nos inspirem forças a bem aproveitá-la em seu tempo integral, para que nossa caminhada nesse projeto reencarnatório, nesse local onde nos encontramos, possam servir e ser fragmentada entre todos os nossos irmãos. Que o amor que hoje aprendemos em nosso estudo seja polarizado a cada um dos corações das criaturas que estão nesta orbe, neste planeta. Aos queridos irmãos que ainda não entenderam a necessidade de praticar diariamente a vossa palavra, os vossos ensinamentos, seja um fruto inquestionável da caridade que foi ensinada pelo Pai. Nossa gratidão, assim seja. Tenham todos um bom dia nessa linda tarde de sol e um bom final de noite a todos. Gratidão, meus amigos.